Bom dia. É, Hoje continuamos a nossa série de conversas, né, dentro do projeto de extensão chamado Encontro Com. Desta vez a gente recebe aqui, com muito carinho, o professor da Escola de Música da UFMG, pesquisador de música, pesquisador especialmente do funk carioca, que tem um site muito bom chamado proibidão.org. Se eu fosse ler o currículo dele aqui, a gente ia ficar até amanhã. Então, eu acho que é melhor passar a palavra para o professor Carlos Palombini, que a gente recebe com muito carinho e muito orgulho aqui hoje na PUC. Obrigado, Marta. Obrigado pelo convite. A Marta me convidou e falou que seria uma apresentação informal. Então, eu não preparei texto, não vou ler um texto. Eu preferiria que a gente conversasse sobre funk. Eu preferia reagir às questões de vocês do que apresentar um texto. De toda maneira, eu preciso, eu acho, não é, fazer uma apresentação. E eu vou falar do meu percurso na pesquisa sobre funk, como eu cheguei ao funk. Não foi por uma via muito direta. Onde começar? Provavelmente pelos anos 80, final dos anos 80. Anos 80 na música é um momento em que surge o primeiro gênero de música eletrônica dançante, que é a house, começando nos 80 em Chicago. Ao mesmo tempo, 82, com África Bambata, é o momento em que o hip hop se torna eletrônico, pelo uso, sobretudo, da bateria Roland TR-808. Nesse momento eu estava em Porto Alegre, e eu não ouvia house, eu não ouvia hip hop, mas eu ouvia muito synth pop, que é aquele pop britânico que usava muitos teclados eletrônicos, como o que? Depeche Mode, que na época não era ainda exatamente pop, Tok Tok, vários grupos. E eu havia terminado o curso de teatro, tinha estudado música e também comecei a tocar sintetizador. Eu tinha um trabalho de compositor pianista e passei a tocar sintetizador. Em 87 eu fui para Inglaterra para estudar tecnologia, para estudar a gravação. Inicialmente para estudar a gravação. Era também um momento que os estúdios estavam começando a se tornar digitais, 87. Eu fiz esse curso de gravação, voltei para o Brasil, voltei para a Inglaterra depois de um ano para estudar tecnologia da informação musical, coisa que até hoje eu não sei exatamente o que seja. E depois, 3 anos de doutorado. A minha pesquisa de doutorado foi sobre uma vanguarda de música eletrônica francesa, não dançante, que é a música concreta, que sempre na história da música ocupou uma posição marginal. A música concreta foi a primeira tentativa sistemática de fazer música com sons gravados, o que hoje a gente chama de samples. Só que eles não usavam samples digitais, é óbvio, isso é em 1948, no pós-guerra.
eles usavam gravações em disco. E também não eram discos de vinis, eram discos de acetato, esses discos que eram usados para gravações de rádio. O disco de acetato é um disco de metal recoberto com uma camada fina de esmalte. Ele é menos durável, o mesmo tipo de gravação que é muito usado pelos sound systems na Jamaica, ou foi, não sei se ainda é. O que estava acontecendo na Inglaterra nesse momento, e eu não sabia. 87, 88 entrou para a história da música eletrônica dançante na Europa, na Inglaterra, como a época do segundo verão do amor, por referência ao evento de mesmo nome, o primeiro, né, que aconteceu em São Francisco nos anos 60. O que foi esse segundo verão do amor? Foi a chegada da house e também do techno, que surge em Detroit, mas que cresce em Chicago, na Inglaterra, via tanto Ibiza quanto Manchester. E vai criar um fenômeno de cultura jovem, que foi uma transformação social muito grande na Inglaterra, que eu pude perceber, mas eu fiquei longe, digamos, do epicentro desses eventos. Essa cultura estava associada, é uma cultura jovem, aos clubes onde se dançava e onde se ouvia, sobretudo, house, e também a chamada house ácida, que vai levar finalmente ao trance. Isso nos anos 90. E também ao consumo de êxtase, o MDMA. Isso causou uma grande transformação no comportamento da juventude britânica. Foi um fenômeno muito, muito marcante. Você via, por exemplo, aqueles jovens usando roupas folgadas, com o apitinho pendurado no pescoço, e sem beber álcool, porque o efeito do álcool e o do MDMA não combinam. Então as pessoas iam para os clubes, tomavam êxtase e só bebiam água. Eu não vi muito de perto isso, quer dizer, não é que eu não tenha visto, eu vi, mas eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. E enquanto eu escrevia meu doutorado sobre música concreta, eu frequentemente pensava que seria mais divertido eu estar nos clubes discotecando do que estudando essa música de 1948. Em 93, 94 eu voltei para o Brasil, tive um percurso por várias instituições, como que o CNPq na época chamava de bolsa recém-doutor, hoje eles chamam de pós-doutorado júnior, né? Acho que é isso, acho que já caiu o júnior, é só pós-doutorado. Aí eu passei pela PUC de São Paulo, Programa de Comunicação e Semiótica, pelo Departamento de Antropologia da Unicamp, pelo Departamento de Música da Unicamp, pela Universidade Federal de Pernambuco, como professor visitante. Foi em Pernambuco, em 98, 99, que eu recebi uma mensagem de uma jovem estudante dinamarquesa que me falou do livro do Simon Reynolds, Energy Flash, que conta exatamente essa história da propagação da cultura da música eletrônica no Reino Unido. E aí que eu fui descobrir aquilo que eu deveria ter vivido lendo o livro do Simon Reynolds. Eu estava lá exatamente quando tudo estava acontecendo e só fui descobrir lendo o livro 10 anos depois. Muito desagradável a sensação.
Como eu cheguei ao funk carioca? Depois de voltar de Recife para Porto Alegre, porque isso tudo eram períodos de pesquisa de 2 anos ou de 3 meses, eu sempre viajava, voltava para Porto Alegre, ficava na casa dos meus pais. 2000 eu voltei para Porto Alegre e cogitei a possibilidade de fazer carreira diplomática. Aí fui me preparar para o concurso do Instituto Rio Branco e comecei a ler a bibliografia, Gilberto Freire e Casagrande Senzala. E tem 2 trechos de Casagrande Senzala que eu não esqueço até hoje. Um que ele explica por que a brasileira grita. É muito engraçado. E outro que ele fala da sexualidade do negro brasileiro. Eu vou tentar descrever. Eu não sabia que eu ia falar isso, senão eu teria pegado a citação para ler para vocês. Ele fala que essa ideia de que haja uma superexcitabilidade do negro é um mito. Ele diz que, de fato, o negro é bem menos excitável que o branco e que, por isso mesmo, ele precisa de estímulos mais fortes. E, dada essa razão, se acredita que o negro tenha uma sexualidade exacerbada, mas que é exatamente o contrário. Eu achei esse trecho muito curioso. Na época, eu não sabia nada de funk, mas eu lia no jornal local da subsidiária da Globo, a RBS, uns comentários que me pareciam hilariantes, porque altamente ideológicos, sobre determinado tipo de música que eu nunca tinha ouvido. Mas aqueles discursos costumeiros sobre a decadência da música. Outro dado importante, eu acho, outra cena importante dessa minha descoberta do funk carioca, se deu na academia. Não na academia acadêmica, mas na academia de musculação. Eu também fazia musculação nessa época, e toda vez que eu ia fazer meus exercícios, de repente, apareciam e desapareciam 2 rapazes que treinavam sempre juntos e extremamente bem-humorados, sempre rindo um para o outro e dizendo umas coisas estranhas que eu não entendia, como: Tchutchuca, senta aqui com teu tigrão, vou te jogar na cama, te botar muita pressão. Eu ficava me perguntando que lugar eles frequentavam, que eles aprendiam essas coisas. Pouco tempo depois, eu estava no bairro onde meus pais residem, e era um sábado de manhã, perto do meio-dia, ia atravessar a rua, o sinal fechou, um carro parou, e de repente um som explodiu, aquele pum, desculpem. E começou: vem, tchutchuca linda, senta aqui com teu pretinho. Aí eu entendi, foi uma espécie de iluminação instantânea em que o funk me foi revelado. Uma iluminação zen instantânea. Aí eu entendi tudo, entendi as crônicas da Zero Hora, a história da sexualidade negra do Gilberto Freire e o discurso daqueles rapazes. Por quê? Na verdade, o que me surpreendeu ali, naquela música, foi a sonoridade. Mais do que qualquer outra coisa, foi uma sonoridade.
porque era algo que eu jamais tinha ouvido na música brasileira. Naquela época, né, 2000, 2001, eu até então nunca tinha ouvido funk. Funk já existia desde pelo menos 92, se você for pensar no começo da era dos raps, ou desde 89, se você quiser acreditar que o funk começa com o álbum do Marlboro, ou desde meados dos anos 80, digamos. Mas 2000 é uma espécie, essa passagem de século é uma espécie de revolução no funk carioca, porque é um momento em que a base muda, se deixa de usar as bases importadas e começa o domínio do tamborzão, que foi criado em 98. E junto com o tamborzão, há um deslocamento, né, do epicentro dos bailes, que deixam os clubes em subúrbio e passam a ter seu foco nos bailes de comunidade. Não que não existam mais bailes de clube, mas o foco do funk vem a força do funk, digamos, vem dos bailes de comunidade. E é quando surge também, sobretudo da Cidade de Deus, um grupo de artistas, né, como a Tati Quebra-Barraco, o Bonde dos Havaianos, o Bonde do Vinho, a Deise Tigrona e outros, que vêm com um funk muito mais, de certa maneira, mais agressivo e mais provocativo. Então, nesse momento que eu tomei contato com o funk me levou a buscar, a estudar um pouco a música popular brasileira. Então, antes de estudar o funk, eu escrevi para um amigo meu, que é um pesquisador de samba, o Carlos Sandroni, que é autor do Feitiço Decente. Pedi que ele me recomendasse uma bibliografia sobre samba, estudei e comecei a escrever sobre funk. Eu acho que a primeira coisa que eu publiquei sobre funk foi em 2006. Foi uma resenha do livro do Silvio Essinger, O Batidão, que tinha saído em 2005. E gradualmente eu fui trocando o meu objeto de pesquisa, que havia sido a música eletroacústica brasileira, que não estava dando certo, porque a música era chata, os compositores eram chatos. Eu me sentia profundamente entediado estudando aquilo e passei a me dedicar ao funk. E há um subgênero de funk em particular, ao proibidão. Quando se fala proibidão, as pessoas às vezes entendem, né, como proibidão o que de fato se chama putaria. Mas o meu foco é o funk que fala da vida no crime. Porque me parece, agora esse tipo de funk não está tão em evidência. Esse fato se deve à política de segurança pública das UPPs, que acabou com os principais bailes de favela. Não que não existam mais bailes de favela no Rio de Janeiro, continuam a existir, mas não há mais, como já houve, um grande baile. Aquele baile que lança os sucessos pelo Brasil inteiro, como foi, na primeira década do século, o baile da Chatuba, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Que, aliás, diga-se de passagem, não tem nada a ver com o famoso Chatuba de Mesquita. Essa é outra Chatuba. Eu oficializei, digamos, Proibidão como meu projeto de pesquisa, foi em 2010, 2011, quando eu
realizei uma residência no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, que meu projeto foi o Proibidão. Embora o meu foco fosse, o meu interesse maior fosse inicialmente a música, a sonoridade, eu comecei a estudar o funk inicialmente na perspectiva do direito. Por quê? Porque após a invasão e ocupação dos complexos da Penha e do Alemão, que ocorreu em novembro de 2010, em dezembro, 15 de dezembro mais precisamente, alguns MCs, os principais MCs de Proibidão do Rio foram presos. Entre eles, MC Smith, MC Frank, MC Max, MC Ticão e MC Didô. Os 5 foram presos. E eu acompanhei esse processo da prisão. Aí eu me interessei pelo caso, entrei em contato com uma assessora do Marcelo Freixo no Rio. Ela me passou o contato dos advogados, dos MCs, eu entrei em contato com os advogados dos MCs, eles me enviaram o habeas corpus, o pedido de habeas corpus, eu li, analisei e comecei a escrever sobre isso. E depois comecei a desenvolver uma colaboração com uma antropóloga, Adriana Facina, professora do Museu Nacional, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, e passei a me dedicar mais aos aspectos musicais propriamente do funk, quero dizer, a questão da sonoridade no funk. E para isso, então, voltando ao passado, o meu doutorado em música concreta passou a fornecer, digamos, o referencial teórico para essa pesquisa da sonoridade no funk carioca. Eu acho que é isso, então, sobre o meu trabalho de pesquisa. Atualmente eu me sentia muito como fazendo uma pesquisa em história do tempo presente. Atualmente eu estou me dando conta que esse tempo presente se tornou passado. Não que o Proibidão tenha acabado, mas o Proibidão no qual eu me fixei é o da primeira década do milênio, que me parece o mais interessante. Para mim, é a grande época do Proibidão. Depois ele começa a passar por metamorfoses, e não que ele não exista mais, o Proibidão como ele era entendido até então, ele continua existindo, mas não tem mais a mesma projeção que teve nesse período. Eu acho que dificilmente você encontrará na produção atual de Proibidão vídeos ou postagens no YouTube que ultrapassem a faixa do 1 milhão de visualizações, coisa que na década anterior foi muito, muito comum. Então, eu não sei se a gente pode começar a conversar, ou se vocês querem que eu lance algumas provocações antes da gente começar. Faça. Porque eu acho que muita gente tem uma visão, né? A maioria, vou me incluir aqui, né? A gente tem uma visão de funk que vem muito pela veia da grande mídia, né? E é uma coisa associada a uma espécie de pasteurização, homogeneização de tudo, de tudo que possa vir associado a essa palavra, né? Então, eu te pediria que
né? Eu sei que isso é um assunto que, né, sobre o qual pode se discorrer durante muito tempo, enfim, mas que de uma forma um pouco mais concisa, você pudesse nos explicar aqui essa diferença entre proibidão e putaria, né? Porque normalmente essas duas coisas são muito confundidas, em função mesmo dessa visão da grande mídia e talvez até de uma visão preconceituosa em relação... E também porque muitos acadêmicos não se permitem usar a palavra putaria. Tem um artigo horroroso daquela filósofa idolatrada pela mídia, pela mídia de esquerda, que Jean Willis manda beijinho para ela no Facebook, em que ela fala da nova moral do funk. Ela só fala de putaria, mas chama de proibidão. Acho que proibidona é ela que não se permite usar a palavra putaria. É um equívoco completo, eu acho, você escrever um artigo sobre proibidão e só falar de putaria. Mas mesmo assim, às vezes, né, as pessoas usam esse termo como abrangendo as duas coisas, mas é bastante diferente, porque as narrativas, se você for pensar na letra, as narrativas são bastante diferentes. A putaria, quer dizer, não conta muito uma história, né? E ali na putaria, a preocupação nunca é eminentemente ética. É falar de proezas eróticas ou sexuais, eróticas ou sexuais. Enquanto que no proibidão não. A narrativa do proibidão é a vida no crime. E a vida no crime ou a vida do crime é a vida no comércio varejista de substâncias ilícitas, para ser mais preciso. Sobre a questão da grande mídia, eu vou ler aqui a minha provocação, que é um jogo de perguntas e respostas. Eu me inspirei num livro do Pascal Horry, que é um historiador francês, que escreveu um livro do fascismo. E ele termina esse livro com uma série de perguntas e respostas sobre o fascismo. E eu troquei e fiz uma série de perguntas e respostas sobre o funk carioca. Mais precisamente sobre proibidão. É tipo um ping-pong. Vou ler aqui. O proibidão é crime? Não. O delito de apologia ao crime é inconstitucional. O proibidão faz apologia ao crime? Não. Ele protesta contra a criminalização. O proibidão faz apologia ao criminoso no papel de herói épico ou trágico? Sim. O proibidão faz apologia ao tráfico? Não. Ele mostra o resultado da criminalização. O que o bandido representa no proibidão? A possibilidade de uma nova ordem jurídica. Qual a causa do proibidão? O terror de Estado. Qual a forma de acabar com o proibidão? Acabar com o proibicionismo. Qual o motivo condutor do proibidão? A ética. Qual seu modelo de narrativa? A fábula com moral tácita. Por que o proibidão floresce, sobretudo, sob o Comando Vermelho? Porque é dele o patrimônio simbólico da Falange Vermelha. O proibidão faz propaganda do Comando Vermelho? Não. Ele faz a contrapropaganda do Estado. O Comando Vermelho financia os artistas? Não. Ele fornece condições para se tornarem o que são, o baile de favela. Os artistas do proibidão são bandidos? A grande maioria, não. As carreiras de MC e bandido são compatíveis? De diferentes modos,
em diferentes graus das hierarquias do canto e do crime? Dificilmente. As carreiras de compositor de proibidão e bandido são compatíveis? Sim. Os artistas do proibidão cometeram infrações quando menores de idade? Alguns, sim. De que vivem os MCs do proibidão? Do cachê de suas apresentações, principalmente, hoje, em outros estados. De que vivem os compositores do proibidão? Da venda de suas composições. O que desejam os artistas do proibidão? Ser reconhecidos como tal. Os artistas do proibidão gostariam que seu trabalho fosse reconhecido pelo Estado? Alguns sim, outros não. O proibidão tem partido político? Não. O proibidão é político? Eminentemente. O proibidão é música popular brasileira? Sim. Qual a posição do proibidão na MPB? A contra-hegemônica. O proibidão descende do samba? Ele é o samba não cordial. De onde o MC do proibidão deriva a sua vocalidade? Do palhaço da folia de reis, da capoeira, do repente, do samba de morro, das macumbas e de outras manifestações afro-brasileiras, de seu próprio âmago. O proibidão acabou? Não, ele está em transformação. Quando surgiu o proibidão? Quando o primeiro negro se manifestou em música contra a escravidão. O proibidão é feito por encomenda de traficantes? Às vezes, do mesmo modo que compositores acadêmicos escrevem sinfonias por encomenda do Estado. O proibidão causa crimes, tanto quanto a música romântica causa o amor. O proibidão incita o crime? Não. Ele efetua sua catarse. Qual a função do proibidão? Manter acesas as chamas da revolta e da justiça. O que Deus representa no proibidão? O último recurso diante do qual todos são iguais. São essas as minhas perguntas e respostas. Agora eu aguardo as contestações e os protestos de vocês.